Olá, amigos. Lembro que no finalzinho dos anos 80 fiz um comentário sobre a dificuldade pessoal que estava encontrando para identificar uma religião que estivesse em busca de fiéis com o meu perfil. Disse que estava empregado, não tinha nenhuma doença, nenhum problema familiar insolúvel, tinha casa própria, não tinha dívidas e nem estava desesperado. Fiz um comparativo com os apelos e convites que as diversas denominações faziam, ou ainda fazem, nas emissoras de rádio, convidando os desesperados e com problemas para que vão às suas igrejas e encaminhem a solução dos seus problemas. Em absoluto, meus amigos, faço qualquer tipo de crítica às religiões que recrutam seus fiéis através desses apelos, até porque muitas pessoas que ouvem e atendem estes chamados são confortados em suas dificuldades dentro dos seus templos, ouvindo as pregações e a doutrina. Portanto, não estou desqualificando em absoluto, pelo contrário, estou valorizando. O caso é que ao final do meu comentário, um pastor ligou apresentando a sua igreja e dizendo que lá era um local em que pessoas que estavam com suas vidas encaminhadas eram bem recebidas. Pessoas que não tinham nenhum problema mais sério eram muito bem-vindas. Eu falo a respeito deste assunto para traçar um paralelo com o governo brasileiro ou com os governos em geral, as expectativas que nós como população temos para com o poder público. As pessoas bem-sucedidas, que produzem a riqueza do nosso país e não dependem diretamente da mão do governo para viver, não existem na campanha. O cidadão que teve que contratar, por exemplo, um plano de saúde porque não encontra atendimento de qualidade na rede pública, que paga a escola particular para dar uma melhor formação para os seus filhos, que tem casa própria e sequer financiou e que não necessita de ajuda financeira do governo através dos seus programas sociais, não existe na campanha. Já notaram isso? O cidadão de bem que precisa contratar segurança privada na sua rua, no seu condomínio, cercar a sua casa de grades, não entra nas preocupações dos candidatos, pessoal. E o que é pior, este tipo de gente, estas pessoas que se viram, que foram à luta, que conquistaram sua independência, mesmo com todos os problemas do país, correm o risco de ser taxados de ricos e, portanto, adversários daqueles que ainda não chegaram lá. Aquela velha luta de jogar os ricos contra os pobres, os que têm contra os que não têm. E olha que isso dá resultado, pessoal. E não estou falando de riqueza, sim de pessoas que se sustentam apesar de toda a carga tributária desumana que nós temos, das dificuldades de gastos por serviços que compram e que deveriam ser prestados pelo poder público. É preciso excluir desse raciocínio grandes empresários que estão aproveitando os recursos subsidiados do governo federal e que, portanto, estão aí se servindo das benesses de juros mais baratos para continuar enriquecendo. Coincidentemente, algumas destas empresas, desses empresários, são os maiores contribuintes para as campanhas políticas. Basta olhar a relação. Hora dessas, com o devido tempo, dá para divulgar sem problema algum. Encerro dizendo que, se você não depende do governo para viver e conseguiu colocar dignidade para a tua família com o resultado do teu trabalho, não estás nas preocupações dos candidatos. Como escreveu J.R. Guzzo, um dos melhores jornalistas desse país, em sua coluna semanal na revista Veja desta semana, ele disse o seguinte: é incerto o futuro do cidadão que cuida da própria vida sem esperar ajuda do cofre público, paga imposto, cumpre a lei e não exige atenção especial para si. Um grande abraço. Eu volto amanhã.